Caríssimos irmãos e irmãs, estamos tendo a alegria de celebrar a festa de São Mateus, apóstolo. Celebrar um apóstolo, celebrar alguém que se entregou totalmente a Cristo, e no caso de São Mateus, que além disso derramou o próprio sangue por causa de Cristo. É sempre uma alegria, meus santos, porque celebrar um santo não é apenas admirá-lo, mas é pedir a Deus por intercessão dele, é pedir que ele peça a Deus por nós, que ele peça a Deus para nós aquela graça que ele recebeu. E hoje então eu gostaria de refletir de uma maneira particular sobre essa graça que São Mateus recebeu, desse desapego total, pleno, radical, por causa de Cristo. Mateus, Levi, ele era um cobrador de impostos, isto é, ele era um judeu, mas que trabalhava para os romanos. Roma, ela dominava o povo de Israel, Israel tinha que pagar impostos a Roma. E como é que acontecia naquela época? O cobrador de impostos tinha que devolver um valor X a Roma, e aquilo que ele conseguisse a mais, ficava para ele. Então, se ele tinha que devolver 100 mil reais de impostos, se ele arrecadasse 120, os 20 mil ficariam para ele. Mas se ele fosse mais ganancioso e quisesse recolher 150, os 50 mil ficariam para ele. Ele teria que devolver a Roma 100 mil reais. Então, vocês podem imaginar que muitos cobradores de impostos, eles se excediam, acabavam cobrando muito mais do que aquilo que era devido, porque eles queriam ter a sua segurança econômica, eles queriam cada vez mais. E como infelizmente é próprio do ganancioso, ele nunca é próprio daquele que foi seduzido pelos bens deste mundo, ele sempre quer mais. Então, vocês podem imaginar que Mateus não era ninguém amado pelo povo de Israel, né? Porque era um israelita que trabalhava para os opressores, para os romanos, era um colaborador de um poder opressor, e que além disso, além de ser amigo dos romanos, ele muitas vezes acabava exigindo mais daquilo que lhe era devido. E este homem, para o qual, humanamente falando, não existia alguma esperança, diz que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos, isto é, ele estava ali, nós poderíamos dizer, ele estava na sua situação de pecado. Ele estava ali porque os cobradores de impostos eram tidos como pecadores públicos, porque eram ladrões, porque eles roubavam, literalmente. Então ele estava ali na sua situação de pecado, e Jesus olha para ele e diz: vem e segue-me, segue-me. E diz que Levi, que Mateus, tomado pela força da graça, se levantou e seguiu. Isto é, meus santos, ele deixou para trás toda a sua segurança econômica, porque é claro, se ele seguiu Jesus, ele teve que devolver aquilo que roubou. Quando se comete o pecado do roubo, você não pode, mesmo que você se arrependa de ter roubado, você não pode permanecer com o fruto daquele roubo, você tem que se desfazer. E ele se desfez dos seus bens, porque nós não ouvimos nas Sagradas Escrituras que Jesus Cristo, ele era mantido, ele era ajudado pelos bens de Mateus. Não,
Os apóstolos, juntamente com Jesus, eles eram mantidos pela ajuda de algumas mulheres que os acompanhavam. Então Mateus deixou tudo, ele renunciou a todos os seus bens por causa de Jesus. E meus irmãos, nunca será demais refletir sobre este ponto que temos esquecido tão frequentemente. Existe um aspecto de perda. Quando nós resolvemos seguir Jesus, existirá uma perda, existirá uma renúncia. Já falei aqui a vocês, noutra ocasião, aquela ideia pérfida, aquela ideia má, aquela chamada teologia da prosperidade, que não é católica, que não é cristã, em que as pessoas buscam Cristo, buscam a Deus, buscam a religião com um olhar interesseiro para ter uma vida mais cômoda, mais confortável, mais tranquila, quando para Mateus foi totalmente diferente. Vocês podem imaginar, imagine aqui, pense, eu não vou citar nomes, pelo amor de Deus, mas pense aqui num político bem ladrão, não precisa ter muita dificuldade, né? Pense no cenário nacional, num político bem ladrão. Agora pense que este político deixa tudo, dá os seus bens aos pobres e vai seguir Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu com Mateus. Ele era esta personalidade malquista, não desejada entre os seus, apegado aos bens do mundo, e por causa de Cristo, aquele chamado de Cristo foi tão poderoso no seu coração, que ele se desfez dos bens, ele abandonou todas as coisas e seguiu nosso Senhor. Meus irmãos, nós precisamos pedir hoje a São Mateus que ele peça para nós esta graça, que ele alcance para nós esta graça, desta liberdade interior, de nós estarmos dispostos a perder para ganhar, a perder para ganhar o céu, a perder aquelas realidades que de alguma maneira vão comprometendo a nossa liberdade de cristãos, para que nós possamos segui-lo e servi-lo com desenvoltura. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando cada vez mais de uma situação em que nós, para não perder as vantagens do mundo, para não perder as seguranças do mundo, nós iremos nos sentir tentados a renunciar a Cristo. Nós, repito, nós cristãos católicos, cristãos atuais, nós estamos nos aproximando de um período da história em que esta decisão radical precisará ser tomada por nós. Um exemplo bem concreto que nós sabemos e que muitas vezes preferimos não falar, porque de alguma maneira é atrair problemas para si. Mas eu vou dar aqui um exemplo bem concreto de uma realidade que tem se tornado cada vez mais próxima e que vai exigir de nós, católicos, a decisão, a disposição de perder para que possamos ganhar, de perder as coisas neste mundo para que nós ganhemos o céu, para que nós não percamos Jesus. Um exemplo que vocês podem achar até que é um discurso político, e que não é político, ou melhor, que não é simplesmente político, mas que tem reverberações, que tem repercussão na nossa vida, o chamado, sim,
Quando a gente fala nisso, as pessoas têm até medo, porque podem virar criminosas, simplesmente porque elas estão falando sobre algo. Existe no mundo um chamado que, para você ter acesso a ele, você precisa renunciar à sua inteligência. Não, hoje a situação na qual nós encontramos é esta: para que eu possa ir e vir, para que eu possa ter liberdade, eu preciso renunciar à minha inteligência. Uma instituição que diz: olha, você tem que tomar uma. Eles mesmos dizem isso, eu não estou dizendo por conta própria, eles isso falam. Essa não lhe confere uma imunidade, de modo que você não possa pegar. Você pode pegar, você pode morrer, você pode transmitir, mas você é obrigado a tomar. E aí como você não quer perder a liberdade de ir e vir, de comprar e vender, você então você renuncia à sua inteligência para ter aquela segurança, aquele bem temporal. Mas, meus santos, eu digo com todas as letras: o passaporte é o ensaio da besta. O passaporte é o início do reino do anticristo. Eu repito, o sanitário é o início do reino do anticristo. Por quê? Porque hoje, para ter aquele passaporte, você renuncia à sua inteligência. Parênteses, eu não estou dizendo que você não possa tomar a vacina. Você é livre. Eu só estou dizendo que ninguém deve ser obrigado a fazer algo contra a sua consciência e inteligência, porque hoje eles nos acostumam ao quê? A ceder e a dizer: nossa, eu não tenho vontade de tomar isso, porque diz. Imagine uma pessoa que diz: não, se eu tomar eu posso pegar, se eu tomar eu posso morrer, se eu tomar eu posso transmitir. Eu não quero tomar, mas você vai tomar. Ah, mas se eu não tomar, eu não vou poder ter os benefícios do Estado. Então hoje é isso. Amanhã eles vão exigir a sua renúncia de outras realidades. Então é algo muito estranho e nós temos medo até de falar sobre. Por quê? Porque eu posso ser preso. Por quê? Porque eu posso sofrer consequências. Nós estamos vendo jovens, crianças, rapazes, que uma vez estão tendo problemas sérios de saúde, mas ninguém pode falar, porque se eu falar, eu posso perder a minha liberdade. Então não tenhamos dúvidas, nós estamos no início do reino do anticristo. Ele está fincando as suas bases, porque hoje eu preciso me calar, porque eu preciso daquele papelzinho que tem aquela marca, sem a qual eu não posso ir e vir. Amanhã, sem aquele papel, sem o qual eu não posso ter conta bancária. Sim, porque já está acontecendo isso em alguns lugares. Sem aquele papel, sem aquela marca, eu não posso ter conta bancária, então eu não posso comprar e vender. Ah, mas sem aquele papel, eu não posso entrar em alguns lugares, então eu não posso comprar comida. Ah, sem aquele papel, eu não posso nem ir à igreja. Sem aquele passaporte, daqui a pouco eu não posso nem mais celebrar. Então é óbvio, eu não preciso ter mais do que 2 neurônios para ver que algo muito parecido com Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, que diz: ricos e pobres, pequenos e grandes, livres e escravos, que não tiverem a marca da besta, não poderão comprar nem vender. Isto é, se eles não se submeterem àquele sistema, eles não terão mais liberdade.
E aqui, meus santos, não digam: padre, o senhor está falando de política. Meu santinho, eu estou falando de liberdade, sem a qual nós não poderemos crer. Se nós não tivermos liberdade de falar a respeito daquilo sobre o qual nós temos dúvidas, como é que teremos liberdade para pregar o Evangelho? Como é que poderemos ter liberdade para pregar Cristo? Quer dizer, seremos cristãos católicos de mordaça, amordaçados? É isso? Não, meus santos. Mas padre, mas se o senhor falar isso, o senhor vai sofrer consequências. Mas a pergunta não deve ser essa. A pergunta é: padre, o senhor, como servo de Cristo, deve falar isso? Eu acho que sim, porque o Senhor nos deu a liberdade para que nós pudéssemos segui-lo e servi-lo. E nós sabemos muito bem que muitos, para não perderem os seus benefícios, preferem ficar calados, porque não querem perder as suas seguranças. Meus santos, essa liberdade que São Mateus nos manifesta de uma maneira tão bela. Ele não teve medo de perder coisas por Cristo. O que ele queria era Cristo e nada mais. E nós precisamos, porque, meus santinhos, quando eu digo isso, eu não estou falando que esta graça seja superabundante em mim, mas eu preciso suplicar a Deus esta graça. Todos nós aqui precisamos pedir a Deus esta graça, porque não pensem que isso acontecerá em 2030. Isso está se aproximando a galope, e quando nós menos esperarmos, isto cairá sobre nós. A nossa geração já está vendo isso. Pode ser que você não esteja vendo, mas a nossa geração já está vendo o grande ensaio da besta, o grande ensaio do anticristo, a grande preparação para que ele possa fincar os seus tentáculos sobre nós e dizer: se você quiser ter liberdade para crer no que você quiser, você não poderá comprar nem vender, você não terá acesso à escola, você não poderá levar os seus filhos para a escola, você perderá as suas contas bancárias. E a pergunta é: o que você vai fazer? Porque agora a renúncia é da inteligência. Todos nós estamos vendo que tem algo estranho, mas para não perder benefícios, preferimos não falar, sequer tocar no assunto. Mas o diabo é assim, ele primeiramente, ele tem domínio sobre nós num pequeno aspecto da nossa vida, depois ele vai pouco a pouco ganhando, roubando, se apossando cada vez mais de outras realidades da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. Nós sabemos muito bem, ninguém chega normalmente, o caminho não é esse, de cometer já graves e terríveis pecados. Começa-se com pequenas infidelidades, começa-se quando nós fazemos pequenas concessões ao diabo e ao pecado na nossa vida, e aquilo vai tomando conta de nós. Da mesma maneira agora, isto é, hoje nós renunciamos não pensar. Hoje mas diga para mim, quem é que ousaria tomar um remédio em que o próprio fabricante diz: eu não me responsabilizo pelos efeitos colaterais? Quem é que em sã consciência diria: nossa, todo mundo tem que ser obrigado a tomar? No mínimo, olha, cada um é livre, quem quiser se sujeitar a isso. Então nós estamos aceitando uma situação animalesca, uma escravidão da nossa inteligência. O que nos diferencia dos animais é a nossa alma espiritual e inteligente. Nós estamos renunciando à nossa inteligência, é algo muito óbvio, mas nós preferimos não pensar. Por quê? Porque se eu pensar muito, eu vou me sentir inclinado
a me colocar contra esta realidade, e aí eu vou perder os benefícios que o mundo atual tem para me oferecer. São Mateus, meus santos, quando estava ali, com a mão no dinheiro, sentado na sua banca, ele olhou Cristo e preferiu Cristo ao dinheiro. Ele preferiu Cristo ao conforto que aquela banca de coletoria de impostos lhe oferecia. E nós precisamos suplicar a Deus, por intercessão de São Mateus, e suplicar a São Mateus que interceda por nós a Deus, para que nós tenhamos esta mesma coragem, essa mesma liberdade e este mesmo amor, para que nós digamos, como nós gostamos de repetir, sem refletir muito: preferisco il paradiso, né? Tantas pessoas repetem esta frase de São Filipe Neri. É verdade, meus santos, devemos preferir o céu, preferir o paraíso, mas preferir o céu, preferir o paraíso, preferir Jesus, significa preterir e renunciar muitas realidades que têm se colocado cada vez mais, não apenas no lugar de Cristo, mas contrárias a Cristo. Que São Mateus interceda por nós, para que este nosso coração doente, iludido e tão nécio, seja banhado pela sabedoria de Deus, e nós prefiramos as coisas do alto, as coisas do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.